Olá, amigos. Com vocês, mais um programa Capital Mística. Hoje, o tema escolhido é uma complementação do tema apresentado na semana passada. Como vocês devem se lembrar, apresentamos na última semana um programa que falava sobre o calendário maia, as profecias do calendário maia. E este programa teve bastante repercussão. Muitas pessoas me telefonaram, me pararam na rua para fazerem comentários sobre o conteúdo do que foi apresentado da última vez aqui. E, na média, houve um tema que despertou bastante a curiosidade das pessoas, que foi a parte em que, numa das profecias, se comenta que vai haver um momento em que vão descer os irmãos maiores aqui na Terra para se mostrarem a todos e coabitarem conosco, com a humanidade. Quem seriam esses irmãos maiores? Bem, procurando dirimir as dúvidas e quem sabe até aumentar a polêmica, eu me lembrei de um assunto sempre palpitante e, embora haja muita desinformação sobre o assunto também, como já disse, que é OVNIs, UFOs, no vulgo discos voadores. Presume-se que esses discos voadores, esses OVNIs, sejam pilotados por seres inteligentes. Não poderiam eles ser os irmãos maiores? E justamente para tratar desse assunto, a primeira pessoa que me veio à memória é um velho amigo meu, que é considerado, não por mim, mas por pessoas que transitam bem nessa área, tanto no cenário nacional, como até mesmo no cenário internacional, considerado, como já disse, um dos maiores especialistas em ufologia aqui no momento. E é com grande prazer que eu apresento a vocês Eustáquio Andrea Patunas, que por esse nome ninguém o conhece. Ele é conhecido por todos como o Grego. Justamente adivinhem por quê? Ele nasceu na Grécia. Ninguém melhor do que ele para tirar todas essas dúvidas sobre os irmãos maiores. Então, de saída, Grego, é um prazer ter você aqui conosco. Prazer estar com você também, no seu programa, que eu acho que há muito você deveria tê-lo tido, né? Mas tudo tem o seu momento de maturação, né? Com certeza. Meus parabéns e é um prazer estar com você. Obrigado. Então, há quanto tempo a gente já se conhece, hein, Grego? Bastante, né? Dos 16 que eu estou em Floripa, com certeza 15 anos. Nossa Senhora. Você está ficando velho, hein, amigo? O tempo para mim não eu. passa. Tá bom. 15 anos de conhecimento. E desde que eu conheci o Grego, ele sempre foi fiel ao seu interesse. Ele sempre se interessou, estudou, divulgou o tema OVNIs. A prova disso é que, com o correr do tempo, do aumento do acervo de informações dele e tudo, ele acabou se transformando num respeitável escritor. E a prova do que eu estou dizendo, aqui está, até o momento, 5 livros. Só 5 livros? Vai ficar só nisso, Grego? Eu creio que sim. É muito difícil ser escritor no Brasil. É verdade. Bom, então, vou mostrar para vocês os livros que o Grego escreveu. O primeiro chama-se Raças Extraterrestres
tudo o que você quis saber, mas nunca teve a quem perguntar. Então, aqui está o primeiro livro. Vamos lá ver se dá para pegar. Ok. Primeiro livro. O segundo livro, Memórias de um Kumara. Aqui está. Terceiro livro, já O Ungido, já tratando sobre a figura de Jesus Cristo. O terceiro livro, O Grande Sol Central. E o quarto livro, aliás, o quinto livro, Contatos Interestelares. Quem estiver interessado em conhecer a obra de Eustáquio André Patunas, ou conhecido como o Grego, vocês terão oportunidade de ter acesso às obras dele através do e-mail dele e do telefone dele, que nós vamos passar daqui a pouquinho para vocês. Bom, entrando diretamente no tema, ufologia, Grego, o que é que você me conta sobre isso? Vamos ver um pouco da tua história. Como você se interessou pela ufologia? Bom, ufologia nasceu comigo, vamos dizer assim. Mas eu me iniciei na ufologia quando, aos 10 anos de idade, morando em São Paulo, numa certa noite eu saí para ir para a edícula da minha casa e eu senti um calor vindo de cima. Um calor atípico que fez com que eu olhasse para cima. Quando eu olhei para cima, para surpresa minha, ou para êxtase meu, eu vi uma nave, só posso chamar de nave, disco voador, parada em cima da minha casa. Uma coisa linda, como aparece em filmes, girando o seu próprio eixo, aquelas luzes alternadas embaixo. Não me assustei, fiquei entusiasmado. Chamei meus pais, chamei meus vizinhos e ficamos acompanhando aquela beleza de demonstração, podemos dizer assim. E a seguir o objeto saiu em movimento em direção ao Ibirapuera, depois de muito tempo parado, não sei mensurar, porque fazem 43 anos isso. Isso em pleno centro de São Paulo? Pleno centro de São Paulo, no bairro do Paraíso, perto do Ibirapuera, Avenida Paulista. Uhum. E saímos para a rua, ele começou a ir em direção ao Ibirapuera, e quando chegou em cima do Parque de Ibirapuera, ele fez aquele zigue-zague indescritível e impossível a qualquer coisa física da Terra, vamos dizer, e foi-se embora para o espaço. E a partir daquele dia, aquela criança de 10 anos começou a se interessar por aquilo, começou a sonhar com aquilo, começou a exigir, a pedir para o seu pai que transformasse a semanada dele em compra de revistas, em compra de figuras, de notícias, de discos voadores, e essa coisa toda, e foi nascendo. Meu pai já era espiritualista nessa ocasião, era uma pessoa que, do começo da vida até o fim da vida, foi um estudioso, sempre buscando aprender, o crescer, né? Isso foi ótimo para mim, sempre me incentivou, e eu nunca mais parei de gostar. Comecei a sonhar com eles, como eu te disse, e com o tempo foi se mantendo contato, e aquilo me pareceu ser muito íntimo. E estou a isso desde os 10 até hoje, com 53, lidando com isso. É uma longa caminhada. Bem, e vamos à pergunta que todo mundo deve estar fazendo aí. Além desse disco, né, com certeza você viu outros ao longo da sua vida. Sim, vi diversos. E algum contato direto com eles? Os contatos são muito relativos. Eu tive alguns contatos mais a nível de desdobramento. Nunca desceu uma nave para conversar comigo, mas em desdobramento já fui diversas vezes a naves, poucas vezes com consciência do que eu estava fazendo, outras coisas sendo levado sem eu saber. Já tive o que chamam de abduções, foram experiências traumáticas. Uma coisa é você ser convidado para ir para uma nave ou ser trabalhado em sonhos, e outra coisa é você sofrer o que a gente chama de abdução, né? Alguma coisa que no seu subconsciente você não autorizou. Isso já aconteceu comigo também
durante a minha juventude, num dos meus livros que você mostrou, no Memórias de um Kumara, eu conto parte da minha infância, da minha adolescência, as coisas que me ocorriam. Tipo acordar de noite com o nariz sangrando, o travesseiro empapado de sangue e aquela sensação de que tinham mexido comigo ou me implantado qualquer coisa. Então isso me trouxe alguns traumas que eu fui trabalhando através de especialistas na ufologia, mas que eu convivo tranquilamente com eles. Não foram experiências hipertraumáticas, me fizeram que eu tivesse certos medos que antigamente eu não tinha, né? Mas esse contato com eles, cessaram essas coisas de contatos não autorizados, vamos dizer, e também diminuíram, de uns tempos para cá, os contatos frequentes que a gente mantinha telepaticamente. Não eu com eles, bem frisado, eles para comigo. Porque sempre que eu queria um contato, não acontecia. Acontecia quando eles queriam me usar como instrumento, seja para passar as mensagens que estão inseridas nos meus livros, seja em palestras, em canalizações, algumas orientações de procedimento, nunca a nível individual, mas sim a nível geral. Nunca recebi nada deles, absolutamente nada que fosse para mim. Tudo que foi passado para mim era para ser passado para os outros. Muito bem. Meus amigos, vocês estão vendo a fonte de informações que nós temos e nós vamos explorar isso ao máximo. Mas, depois dos comerciais, nos aguardem. Ok, já estamos de volta. O assunto, ufologia. O especialista, Eustáquio André Patunas, o Grego. Muito bem, Grego. Eu acho que está na hora de falar menos e mostrar mais, né? Vamos lá. Então, eu peço aí ao pessoal da técnica que comece a colocar aí no vídeo algumas fotos consideradas pelo nosso especialista aqui como fotos reais, verídicas, sem pulo de gato. Então, veja, temos aqui uma foto de uns montes, com uns campos, umas florestas. Isso. E bem na linha da montanha, um pouquinho acima da linha da montanha, um UFO, né? Isso foi filmado, foi fotografado e filmado. Nós vamos ver mais para frente algumas fotos, alguns vídeos, né? Isso é na Suíça. São fotos feitas pelo contatado Edward Billy Meyer. Sei. Uma pessoa que alguns ufólogos contestam, outros não, sei, mas que para nós são consideradas autênticas porque nós temos parâmetros para fazer comparação. Nessa especial temos 2 UFOs aí fazendo evoluções, né? Perfeitamente. E essas fotos foram tiradas na década de 70, 75, 76, quando não existiam os recursos que nós temos hoje para fazer edições, para se fazer, né? Simulações. Esse aí bem acima, no canto esquerdo da tela, temos aí, dá para ver até alguns detalhes. Isso, hoje nós selecionamos para mostrar aqui, Dalmau, fotos de coisas que pudéssemos identificar, né? Naves, porque... luzes, clarões, tudo fica muito... fazer o que for, mas o pessoal não se empolga em ver luzes, porque o cara passa qualquer evolução. Acho que tem mais alguma coisa aí. Então nós separamos... Essas dão para ver direitinho. Sim, que coisas pode físicas. ser qualquer coisa, menos uma sonda atmosférica. Perfeitamente. Agora, sempre haverão aqueles que vão dizer, isso jogaram uma bacia para o alto e fotografaram. Mas hoje nós temos condição já de analisar isso. Hoje sim. Mas antigamente não existiam nem esses recursos e não... As câmeras eram simples, né? As máquinas filmadoras também eram simples, então era muito mais difícil você fazer alguma fraude. Hoje já é muito fácil, a gente consegue fazer. Essa também é da Suíça, da mesma sequência de fotos feitas pelo Edward Billy Meyer. Dá pra... E de alguma maneira, porque a gente nota que há diversos tipos de formatos de discos, né? Sim, mas geralmente em sua quase totalidade, apesar de vocês perceberem no que vai ser mostrado de diversas formas, mas a mais comum é a forma discoidal mesmo, ou 2 pratos sobrepostos. Essa forma talvez seja questão de aerodinâmica, mas geralmente são assim. E temos os charutões, que nós vamos ver mais para frente também. Essa é uma fotografia tirada à noite que dá para ver perfeitamente as janelinhas do disco, né? Isso aí foi em Gulf Breeze, nos Estados Unidos. Você pode perceber essa luz vermelha, as escotilhas. Pena que aí não dá para ver
nenhum ser. E muito difícil você fotografar um extraterrestre. Certo. Todas as fotos que foram feitas são sem nitidez. Nessa aí nós temos, realmente parece um disco que foi jogado ao alto. Ali no fundo, embaixo na tela, é um caça-jato, né? Ali nós temos um caça F-5, esse é o caso do Amaury Rivera em Porto Rico, é uma sequência de 5 fotos, nós só mostramos essa aqui, trouxemos, onde ele circunda esse objeto voador que teria abduzido o Amaury Rivera, que nós vamos tratar numa outra oportunidade. Tá. Esse disco aqui foi filmado no Brasil, fotografado no Brasil, em Ipameri, no estado de Goiás. É uma foto clássica, bem formato discoidal e considerada autêntica. Considerada autêntica. Muito Sim. bem. Essa daí? Esta também, nós temos parâmetros, né? Isso é muito importante para você fazer uma análise de foto. Nós temos uma árvore, nós temos a natureza, onde a gente pode ver. Inclusive, não era o nosso objetivo hoje, mas uma foto dessa, se eu jogar no computador, com os recursos que eu tenho hoje, eu posso jogar negativo, eu posso jogar uma série de filtros para verificar se não foi colado em cima. E aí a gente vê a tridimensionalidade do objeto, constatando ele como real. Aliás, já informo aos telespectadores que, conversando com o Eustáquio, aprendi um macete. Se algum dia vocês estiverem andando pela rua, ou estiverem numa estrada, ou em qualquer lugar, e vocês virem um OVNI, e vocês tiverem uma câmera digital à mão, então, lógico, não percam a oportunidade, fotografem. Mas há um cuidado que vocês têm que ter, que vai ajudar a poder dar uma certa certeza de que aquela foto realmente é real. Qual é? Procurem sempre enquadrar que tem uma montanha, uma árvore, uma pessoa por ali, que vocês possam ajudar e ao fundo o disco. Por quê? Porque se vocês só fotografarem o disco no céu, fica difícil, né, de atestar realmente que aquilo é uma foto real. Através, se você tiver um prédio, como você disse, uma árvore e tudo, você pode, através de cálculos matemáticos, você pode ver a distância, o diâmetro da nave, pode ver, inclusive, levar para um professor de geociências. Nós temos o nosso querido amigo Paulo Duarte aqui, que nos ajuda sempre, o professor, verificar até se não é uma estrela, um planeta, mas nós precisamos de referências. Sem referências é muito difícil você analisar. Já sabe, se vocês querem se dedicar a tirarem fotos de OVNIs, de UFOs, de discos voadores, sempre com um parâmetro de comparação, ok? Me parece que temos mais algumas fotos aí no arquivo. Vamos verificar? Essa daí, de todas as que eu vi, foi a que mais me impressionou. É uma foto naturalmente tirada à noite, de baixo para cima, e temos aí, sei lá, isso daí, aquelas luzes vermelhas são as escotilhas? Aparentemente seria isso, né? E eu acho interessante a propulsão dele, né? As pessoas que veem isso, os céticos principalmente, eles dizem que a gente não tem referência, que isso aí pode ser um balão, pode ser uma série de coisas, mas quem tirou isso, e foi tirada uma sequência, né? Nós vimos algumas, outras nós cortamos, que foi em Gulf Breeze, mas o objeto era bem físico. Então, essa foi uma foto feliz, uma das fotos mais bonitas já tiradas de disco voador. Essa realmente me agradou muito. Então, vejam, meus amigos, estamos falando de um assunto que dia a dia está tomando vulto, há evidências, os governos já aceitam admitir a existência de OVNIs, e volta e meia os noticiários falam de que as torres de controle de grandes aeroportos reportam nas suas telas de radares o aparecimento dessas naves, e que cria um verdadeiro pandemônio. Automaticamente há um sistema de comunicação instantânea com o Ministério da Aeronáutica, a Força Aérea de qualquer país, e aí naturalmente providências de segurança máxima são tomadas para se tirar a limpo toda essa situação. Mas vejam, eu presumo, crítico do jeito que eu sou, presumo que os telespectadores estejam achando que é um assunto assim interessante, mas as fotos são muito estáticas. Talvez, quem sabe, se essas, em vez de fotografias, fossem filmagens. E, bom, por sorte,
o nosso amigo Grego, ele tem um incrível acervo, não só fotográfico, mas também de filmes. E nós vamos, daqui a pouquinho, mostrar para vocês alguns vídeos que são bastante polêmicos. Aliás, parece que a polêmica é a tônica aqui do nosso programa, né? Então, vamos mostrar para vocês alguns trechos selecionados de vídeos que mostram OVNIs perambulando pelo céu. Vamos ver o primeiro. Olha, aí estão. Essas são imagens que nós selecionamos exatamente por serem imagens físicas, onde você vê algum objeto voando mesmo, seja apenas luz. Outra relevância, Dalmau, nessas fotos, nessas imagens que nós trouxemos, é que são da década, como vocês podem ver, 50, da década de 50 até 70, as melhores, as mais bonitas. E naquele tempo, voltando a repetir, assim como nas fotos, nós não tínhamos esses recursos que temos hoje. Podemos fazer qualquer coisa através de hollywoodiana. Então são imagens feitas por amadores, por pessoas que não tinham nada a ver com ufologia, não conheciam nada e conseguiram dar esses flagrantes nesses... Isso é até, digamos, um pré-certificado de garantia de que as fotos e filmagens são autênticas. Com toda certeza. São fotos... Nós temos aí alguma coisa... aí está. Olha, esse, por exemplo, parado no céu, com as suas luzes piscando. São vídeos muito antigos, vídeos já com quase 50 anos. Isso. Então... E a sensação, Dalmau, é maravilhosa. Eu já tive a oportunidade de ver, não apenas uma vez, durante o dia também. É uma sensação indescritível de você estar perante alguma coisa que não é da Terra, né? Você sente uma emoção incrível. Medo não dá medo, é uma emoção, uma sensação. Bom, não dá medo para você que já está super acostumado. Eu acredito não é questão que disso. A maior parte das pessoas, quando vê um negócio desses, olha, se tiver na Olimpíada é medalha de ouro. Eu concordo com você, porque a gente fazia vigília na juventude e às vezes a gente conseguia fazer com que alguma coisa se aproximasse de nós. E quando a nave se aproximava de nós, não sobrava um para fazer a vigília. Natural. Todo mundo saía correndo. E isso é verdade, é claro, que nós estamos falando da distância. Aí a gente fica emocionado, mas quando chega perto, a cobra fuma, como a gente diz. Sim, deve dar realmente uma paura que não é fácil, né? Com certeza. E me diga uma coisa. Bom, a pergunta é clássica, eu já sei até a resposta, mas para matar a curiosidade do... a primeira pergunta: por que os governos fazem tanta questão, né, de esconder isso do público, né? E a segunda pergunta é isso: sempre que nós vemos essas fotografias, esses filmes e tudo, e mais que agora a fotografia e a filmagem está tão adiantada, por que a gente nunca vê essas coisas com absoluta nitidez, né? Mas... me aguarde um pouquinho para me dar a resposta, porque o tempo já passou voando e já está na hora novamente dos nossos comerciais. Aguardem mais um pouquinho, por favor. Já voltamos. Voltamos. Bem, então, Grego, como estávamos perguntando para você, por que há tanto interesse dos governos, de maneira geral, em esconder essas aparições de OVNIs à população? Primeiramente, segurança nacional. Já conversei com algumas pessoas de bases aéreas e eles disseram que realmente há registros. Mas se eles disserem que tornar isso público, eles disseram que as bases aéreas não vão poder trabalhar. Porque vai imprensa, vai curioso, vai um monte de gente. Então, compreende-se. Segundo, segurança de um país, segurança de uma nação é proteger os seus céus e tudo. Então, concordo com o ocultamento, não precisa tornar isso público. Eu sei que existe, uma série de pessoas sabe que existe, as pessoas que vêm. Então, por que eu vou atrás de um reconhecimento público? Não me interessa. Terceiro, a força das religiões em cima dessa ausência de informação. É melhor manter as pessoas sem saberem disso, dentro dos nossos dogmas, dentro dos nossos credos, porque corre-se o risco de a gente começar, como já existe, nós vamos falar, quem sabe, numa outra oportunidade, a idolatria a extraterrestres. Então deixaríamos de venerar os nossos santos
para venerarmos hipotéticos santos extraterrestres. Isso, o ser humano, você sabe que é suscetível, ele é carente. Se você disser que alguém lá adivinha a sorte, as pessoas vão correr, vai lotar aquilo, e nós somos assim. E nós temos o exemplo de 1938, do Orson Welles, que fez uma simulação de uma invasão marciana e foi pânico. Então eu creio que os governos vão sempre ocultar, apesar de que o governo chileno, o governo uruguaio, paraguaio e mais alguns que não me vêm à cabeça agora, reconhecem oficialmente de que há objetos voadores não identificados nos céus desses países. Agora, daí a se abrir arquivos para isso, não sei que interesse podemos ter para nós, vamos dizer. É muito mais importante a gente avistar e saber por que eles estão aqui, o que eles querem, do que termos os registros que nós, ufólogos, estudiosos e pesquisadores, sabemos que o fenômeno é real. Compreendo. E a segunda pergunta, por que será, isso é crítica minha, e acredito que de muitos outros também, por que será que sempre que se mostra um filme ou que se mostra fotografia, nunca se vê com nitidez perfeita? As fotografias da década de 50, 60, tudo bem, eram câmeras. Eu me lembro na década de 50 eu tinha uma câmerazinha que era um caixote, né? Então aquilo não tinha obturador de velocidade, não tinha. Era um traço estático e saía, a gente tinha que ficar posando. Nem um disco voador na velocidade que eles andam vão se dar o luxo de posar. Por que as fotografias sempre saem tremidas, difusas? Bom, eu acho que primeiramente que ninguém está preparado. Eu, por exemplo, nas vezes que eu vi fisicamente, e eu poderia até tê-las vendido se eu as tivesse, vamos dizer, eu não tinha uma câmera fotográfica em mãos para poder fotografar aquilo que eu vi. Teve amigo meu já que estava no alto da sua casa, fazendo plantão, vamos dizer, no telhado da casa dele, fazendo plantão para ver disco voador, com filmadora na mão, apareceu o disco voador e ele esqueceu que estava com a filmadora na mão. Aquela emoção perante o desconhecido. Então, se eu for fazer um flagrante, vamos dizer, eu vou ficar emocionado. Por mais frio que eu seja, eu vou ficar emocionado. E segundo, como você disse, os objetos são muito rápidos. Além de serem muito rápidos, eles têm a sua proteção. Uma ionização que os protege na nossa atmosfera, sei lá que tipo de energia é aquela, e que também impede que as fotos fiquem claras. Atrás daquelas luzes que nós acabamos de mostrar, algumas coisas, há um objeto físico, mas a gente não o vê. Mas eu acho que é a falta de oportunidade, porque eles não avisam que horas eles vão aparecer, não avisam que local que eles vão aparecer. Nem todos temos uma máquina fotográfica em mãos ou uma câmera filmadora. Então é muito relativo, mas todas as fotos, salvo raras exceções que foram feitas de pretensos extraterrestres, pousados e tudo, e discos voadores, raras realmente ficaram nítidas. Eu acho que é mais em função desse espanto, do inesperado, de você não programar, que você não consegue fazer realmente uma documentação. E geralmente as pessoas que filmam são pessoas totalmente leigas, que não conseguem sequer saber um zoom, e fazem o efeito Batman que a gente conhece bem, né? Que você aproxima muito o zoom, ele faz parece as asas do morcego, e a turma confunde aquilo com o disco voador, porque não tem a manha, vamos chamar assim, para fazer o procedimento correto. Então acho que é por isso mesmo, e eles não estão aí para se expor e nem para fazer showzinho para ninguém. Muito bem. Vamos ver mais alguns vídeos da coleção do Grego, para vocês terem uma noção Outra, vejam só esses movimentos fantásticos, como é que eles dominam a atmosfera, a nossa física. Eles contradizem a nossa física, vão para frente, vão para trás, numa velocidade fabulosa. Eles lembram um pouco uma abelha, né? Parece uma abelha, exatamente. Quem voa para um lado, voa para outro, não segue um plano de voo, né? Vou para a direita e vou sempre para a direita, ou vou para a esquerda e vou sempre para a esquerda. Não, ele para, sobe, desce. A impressão que dá é que quem está pilotando aquilo parece que bebeu um pouco, né? Parece mesmo. E quem está dentro, e pessoas que disseram ter viajado dentro de discos voadores, feito passeios ou ido a outro planeta, eles dizem que realmente não sente absolutamente nada desse tipo de manobras dentro da... Porque com a velocidade que eles fazem, você percebe, até nós que andamos de avião, vamos dizer, qualquer movimento brusco, o teu corpo sente, né? Quando a gente cai numa diferença de atmosfera ali dentro do próprio avião, você já sente aquele mal-estar.
Isso a 700 km por hora, tudo. Imagina você fazer essas evoluções. É verdade. E eles dizem que não sentem absolutamente nada do que acontece lá dentro. Qual é que eles fazem, eu não sei absolutamente. Será que tem mais algum vídeo? Tem também. Também, como a gente pode perceber, né, sempre tem alguém que flagra, né? Aí sobre um campo, também esses movimentos erráticos. Parece que né? ele vai bem rápido aí. Vai bem rápido, vai e volta, sobe, desce. É como você disse, eu achei engraçado ali, é como se os extraterrestres tivessem bebido alguma coisa aqui da Terra, né? Possivelmente. Então são imagens captadas ao redor do mundo, selecionamos algumas que parecem mais físicas, né? E que nos dão uma condição de a gente ver que alguma coisa é um disco voador. Que objeto voador não identificado é qualquer coisa que voa. Isso a gente tem que diferenciar OVNI de disco voador. OVNI é objeto voador não identificado. A partir do momento que eu digo é um disco voador, eu identifiquei o objeto. Então, disco voador é uma coisa, OVNI é outra. Bem entendido isso, né? Objeto voador não identificado. Muito bem. Podemos ver mais alguns? Mais uma aqui, Tem. olha que interessante, parado no ar. Isso foi feito também, olha aqui, 64, na década de 60. Novo México. Alguém podia dizer... É um filme da Força Aérea Americana. Força Aérea Americana. A turma pode dizer, não, é um lustre que o cara pendurou e ele está lá e tudo isso aqui, mas não é. Mas por ter a hegemonia da USAF, realmente deve ser um vídeo que passou pelo filtro. Escapou, né? Passou pelo filtro. Esse parece um balão subindo ali, né? Bem no meio da tela. E isto também. Com esses movimentos sobe e desce, como se fosse... Interessante que você falou, que parece uma abelha realmente, né? Eles fazem um movimento de abelha, conseguem parar no ar, ir para frente, para trás. Essas são imagens mais distantes. E eu imagino o desespero do cinegrafista ali. Com certeza. Ele tentando dar mais um, mas era o máximo que a câmera dava, né? Essa daí está bem nítida. Essa é interessante. Você vê que ele balança, é um filme aí, ele está balançando. Agora, qualquer um pode dizer, pegaram um lustre e está aí, ó. Ele brilha, ele tem um brilho... Esse foi feito por um contatado, né, um Daniel Fry, muito conhecido. E aí nós fizemos umas tomadas rápidas, mas nós temos pontos de referência ali. Pontos de referência onde? Porque alguém pode botar uma vara grande com uma coisa pequena e você dá a impressão de que ele está em cima de uma árvore, sim. Mas isso... Nós fizemos questão de trazer as melhores imagens que eram as antigas, que aí se corrobora, olha mais uma imagem aqui, que também esse movimento deles, as mais antigas são menos trabalhadas, né? Não temos o risco delas terem sido produzidas pelos AVIs, pelos Adobe Photoshop, Premiere. Certo. Hoje, infelizmente para nós, eles servem para que a gente tire dúvidas, e ao mesmo tempo serve para nos criar um monte de dúvidas, né? Com certeza, porque como atestar a fidedignidade desses filmes e fotos, né? Porque dizem que a gente consegue, dizem que você consegue fazer, e amigos meus já me provaram, fazer coisas imperceptíveis pelo Photoshop. Imperceptíveis, que ninguém consegue te dizer. Olha essa imagem também, fantástica também, com referências, olha, árvores, nuvens, olha, o chão, dá para você ver. Esse é fantástico. Esse é muito bonito. Esse é do George Adamski, um contatado em 1954. Ele mantinha contato com seres venusianos. Ele viajou com eles, segundo ele viajou com eles, e teria ido com eles até a Lua. Eles o levaram até a Lua e ele tirou umas fotografias de lá. É muito controverso, né? É muito fácil para nós que não vivenciamos naquele tempo dizer é falso. Eu não estive lá, como é que eu posso dizer que é falso? Uma pessoa que vive uma experiência dessas e toma a decisão de divulgar o tema, é uma pessoa que ela tem que pensar bastante, porque, lógico, a probabilidade dela se expor ao ridículo é enorme. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui a Florianópolis na década de 70, temos outra... Sim, outro avistamento. Isso é uma luz, esse é um OVNI. Objeto voador não identificado. Ele está voando aí, mas a gente não sabe o que é. Isso na Inglaterra. Isso. Staffordshire. Mas dizia eu que eu cheguei na década de 70 e aqui a cidade estava fervendo
com uma notícia de uma moça que parece que trabalhava no BESC. Continua trabalhando no BESC até hoje. E que ela tinha sido abduzida pelos extraterrestres, e ela tinha dito que ela tinha sido seduzida, se não me falha a memória, pelos extraterrestres. Coitada da moça, acho que ela nunca mais conseguiu ter sossego depois disso. Quando eu mudei para cá, essa pessoa, não vou dizer o nome, né? Não, lógico que não. Ela ainda continua trabalhando no BESC e ela é muito amiga de um grande amigo meu, que sabe da minha seriedade como pesquisador de ufologia. Ele tentou de toda forma colocá-la em contato comigo, ela não quis. Porque parece que na ocasião ela foi até no extinto programa Flávio Cavalcante, né? E se abriu de coração para contar a experiência traumática, que foi aqui em Serraria. Ela foi socorrida por 4 policiais rodoviários, né? Chegou branca em estado de choque no chevetinho dela. E ela foi execrada publicamente no programa Flávio Cavalcante. Tudo era mentira e tudo. Agora, também é muito arriscado essas pessoas de se exporem em público. Primeiro, elas contam a experiência delas. Se elas contam a experiência delas, é porque elas querem compartilhar, não querem ser gozadas. Elas querem dividir com alguém, porque senão vão acabar loucas. Agora, muitas dessas pessoas que tiveram uma ocorrência e são levadas ao estrelato em função disso, depois, quando caem no ostracismo, isso é muito perigoso. Elas simulam um novo contato, pseudo-contato, para voltar para a mídia. E isso nós estamos com um monte de casos assim. É um problema. É um problema sério. Mas me marcou justamente o fato da história dessa senhora, moça, não sei, porque eu não a conheci. E me lembro que havia uma celeuma aqui na cidade por causa disso. Todo mundo falava, todo mundo ria, todo mundo gozava. E eu me colocava no lugar dela e dizia, coitada, essa moça deve estar comendo pão que diabo amassou. Deve estar pensando, por que eu não fechei a minha bendita boca, né? Mas foi muito traumático para ela, segundo eu li, porque eu não estava aqui na ocasião, mas realmente foi seduzida por eles e tudo, e largaram ela na BR, no Matagal, e a coisa foi séria. Eu entendo que ela não queira mais falar, nem tocar nisso, certeza. Talvez para sequer recordar, porque senão daria para fazer regressão hipnótica, mas tenho certeza que ela não quer nem lembrar o que aconteceu. Deve ter sido realmente muito... E por sorte, nem estamos citando o nome dela. Muito bem, temos mais algum filme? Acredito que sim. Vejamos se já podemos passar mais alguma coisa aí para... Lá vai isso, esse é interessante, que é o tipo charutão, né? Esse é o charutão, famoso charutão. Alguns dizem que é nave-mãe, mas na nave-mãe não. Dentro desses tipos de charutos saem naves menores. Sim. Mas nave-mãe não chega no planeta Terra. Nave-mãe é muito grande. Se eu disser o tamanho de uma nave-mãe, vocês vão me chamar de louco aqui na TV. Olha, eu garanto você, qual seria o tamanho de uma nave-mãe? 170 quilômetros de diâmetro. Nossa Senhora, realmente, se um negócio desse tentar baixar aqui cobre a luz do sol, dependendo da altura em que ela esteja. 170 quilômetros de diâmetro. E o deslocamento de ar derrubaria uma cidade. Não tem condição, realmente. Realmente, então, vamos dizer que essas são naves filhotinhas e sorte nossa que são só filhotes. Temos mais alguma coisa aí para ver? Então, meus amigos, incrível, já se passou mais outro bloco. Mais um intervalo e já retornamos. Ok, estamos de volta. Vamos aproveitar para ver uma imagem muito bonita de outro vídeo que nós temos. Mas antes, estamos passando essas informações todas para vocês, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouco mais com o Grego para que ele feche, né, o ciclo e nos explique o que é que a ufologia, o estudo dos OVNIs, tem a ver com a parte do calendário maia. Acho que você pode me dar um gancho nisso aqui para complementar o programa anterior, né? Sim, nós sabemos que o calendário maia, ele fecha, segundo estudos, ele fecha no ano de 2012. Alguma coisa deverá acontecer no ano de 2012, segundo o calendário maia. Mas o que eu questiono, particularmente, é que nós não sabemos nem que dia que nós estamos hoje, dia, mês e ano. Porque os calendários foram manipulados, antes tinha o calendário lunar, calendário solar, calendário galáctico. Então, eu acredito que alguma coisa, sim, vai acontecer em 2012. Mas todas as pessoas
acreditam sempre a níveis catastróficos. Todas as pessoas acreditam nessas coisas a níveis físicos. E essas transformações sempre se dão, afirmo e escrevo embaixo, me cobrem daqui a 8 anos, a nível consciencial. A gente muda consciência, a nossa percepção muda, a frequência muda, as dimensões mudam e nós mudamos. E às vezes a gente espera catástrofes e tudo, eu sou contra terrorismo psicológico. Eu acho que a gente não precisa necessariamente se transformar através da dor, nós temos ainda a condição de se transformar através do amor. Então não creiamos que o ano 2012 será um ano de destruição para vir o novo. Vamos pensar, vamos procurar nos melhorar como seres para que esse almejado contato extraterrestre que nós queremos com outras civilizações seja possível. Porque se você fosse extraterrestre da uma hoje, você teria coragem de baixar aqui na Terra? Não tenho queria certeza ser baleado, né? Tenho certeza que não. Não tem nem a nível Não vibracional. Porque eles vêm aqui, a gente está vendo exemplos, mostramos há pouco uma fotografia do jato perseguindo aquilo. Então, nós queremos roubar a tecnologia deles, queremos ver como é que é a anatomia deles, queremos saber qual é a energia deles para que a gente fique mais bélico. Então, até 2012, eu acho que é muito curto o nosso tempo para que a gente mude a nossa consciência e permita uma relação de convívio harmônico e irmanado com esses irmãos do espaço. Você disse alguma coisa que bate muito próximo ao que a nossa última entrevistada, a professora Maria Zali, ela falou no programa sobre o calendário maia, né? Que justamente a questão do problema do tempo, a nossa medição de tempo não se adapta em absoluto ao que se chama de tempo extragaláctico, né? Com certeza. O tempo sideral, como quiser chamar. E tanto que até mesmo no cálculo astrológico, a pessoa dá dia, mês, ano, hora de nascimento e cidade, e a primeira coisa que nós temos que fazer para calcular o mapa astral da pessoa é ir atrás do tempo sideral. Então a pessoa nasceu 3 horas da manhã, mas lá em cima o horário sideral é 5 horas da tarde, é uma coisa completamente diferente. Então a nossa medida de tempo, está mais do que provado, não se adapta, né? Aí o telespectador pode dizer assim, sim, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo, porque são medidas completamente diferentes. Com certeza. Né? Aquele famoso problema de aritmética, quanto dá 3 bananas mais 5 abacates? O máximo que a gente pode dizer são 8 frutas, mas já é uma unidade diferente, porque banana não se mistura com abacate. Banana é banana, abacate é abacate. Então, no tempo, isso também tem a ver, né? Muito bem. E vamos então, agora parece que já podemos ver um novo vídeo. Então, vamos aí. Técnica. Esse é um outro vídeo também, sobre... É do Billy Meier também, lá da Suíça, que ele filmou muitos desses na década de 70 e depois não filmou mais, não se sabe por quê. E daqui a pouco nós vamos ver uma das imagens selecionadas que é sensacional, que você anunciou e nós já vamos chegar lá. Essa aqui, inclusive, nós podemos acelerar porque ela leva muito tempo. Inclusive a impressão que dá é que ele está até quase que meio parado no ar, né? Sim, mas ali... depois, mais para frente, ele se aproxima e tal. Então, esse... Você presta atenção agora, dá uma olha só. Ele fica estático. E olha que nós temos um monte de referências, não sei se vai dar para ver na tela. Inclusive, quando ele estava sendo filmado, você vê, não sei se vamos conseguir ver, passa um carro embaixo. Já passou? Já passou um carro. Então, agora, se eu não me engano, ele vai desaparecer na frente de todo mundo e as pessoas filmando isso aqui. E o disco voador se desmaterializa na frente da câmera. E nós estamos vendo, inclusive, o contador de tempo da câmera que filmou. Perfeitamente, né? Isso é muito importante. Nós temos daí referência. Mostra tempo real. Olha aqui, sumiu. Ele some. Pronto, desapareceu em tempo real. Ele volta depois, logo em seguida. Então são imagens fabulosas, incontestáveis, vamos dizer, para a década de 70. Isso aí foi examinado por japoneses que foram lá para fazer as análises, tudo, porque as pessoas não aceitam as verdades dessa forma, né? Não, elas são persistentes, vão lá, pesquisam, me dá os originais, vamos ver, vamos
pesquisar. Então, enfim... É levar o racionalismo, às vezes, a extremo. Mas também no mundo, do jeito que o mundo está hoje, é necessário mesmo também, né? Tem que ser crítico, né? Vai fazer o quê? Tem tanto enganador por aí. Temos mais... Ah, sim, essa é uma das minhas prediletas. Essa é o voo inaugural do Concorde. E vocês vão perceber já já. Acho que os discos voadores, os extraterrestres, acharam que o avião era muito grande, supersônico, e aí resolveram ver, olha, dá para perceber. Já subiu por baixo, agora já... Veja o tamanho do UFO em relação ao Concorde. Ó, tá vem de cima, isso, desce. Ele é bem pequeno bem pequenininho em relação ao Concorde. Ele chega até lá nas janelinhas, parece. Fabulosa essa imagem, essa captação. Realmente tem muita coisa aí misteriosa que a gente diz, poxa, mas como se explica, né? E há indícios de que, para variar, União Soviética e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, eles têm muita informação sobre esse assunto. Com certeza. E até mesmo que os americanos têm aprisionado ou em intercâmbio seres alienígenas vivos em seu poder, né? Quer dizer, eu mesmo, há muitos anos atrás, eu assisti uma fita de vídeo gravada num congresso de ufologia e que autoridades americanas que não quiseram se identificar disseram que havia, né, eles tinham em seu poder alguns extraterrestres e deram algumas características muito interessantes sobre cada um deles. A que mais me chamou a atenção é uma coisa boba, corriqueira, mas achei muito interessante, que eles eram viciados em milkshake de morango. Não tem nada uma coisa, o que é que um extraterrestre tem a ver com milkshake de morango? Mas eu gravei essa informação, achei muito interessante e engraçada também. Um camarada viajar anos-luz para vir tomar milkshake de morango aqui na Terra. É meio fora do nonsense, né? Dizem que, para complementar isso aqui que te falaram e você achou engraçado, diz que um dos seres capturados em Roswell, vamos dizer, que teria eventualmente sobrevivido, ele foi mantido vivo durante um certo tempo. Uhum. E em função disso, tinham que alimentá-lo. Uns dizem que ele se alimentava de clorofila, e que tentavam falar com ele, não sei o que lá. E no fim, parece que a coisa que ele mais se adequou foi o tal do milkshake de morango. Então foi por isso que veio. Mas isso são conjecturas, porque ninguém estava lá para ver, né? Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa. O assunto é tão interessante que eu acho que merece mais um programa. Então nós vamos continuar isso, né? E prometo que semana que vem eu volto, já confiando no Grego, para mais informações sobre os OVNIs. Espero que tenham gostado do tema. Um grande abraço, obrigado, Grego. Obrigado, Dalmau. E até a semana que vem.